Meus queridos irmãos, é uma satisfação renovada estarmos aqui em mais essa oportunidade com vocês para mais um estudo, e hoje um estudo de grande importância, né? Porque nós vamos falar do aniversariante muito especial do mês, né? Dentro do que se convencionou como a data de nascimento do nosso querido Mestre Jesus. E falar de Jesus é uma situação que nos remete sempre à ação, a ação no bem, né? Desde que ele aqui esteve conosco, sempre trabalhou no homem essa proposta de ação no bem. E nos tempos atuais a gente usa muito esse termo, né? Que a pessoa tem que ser do bem, né? E nada melhor do que ser do bem. Como diz Emmanuel, nada melhor do que fazer amigos, né? Porque enquanto a gente estiver na caminhada, a gente fazendo amigos, aqui ou em qualquer plano, nós os teremos à nossa volta. E quem tem amigo sempre tem aquele ombro acolhedor, né? aquela palavra de conforto, aquele carinho, aquele aperto de mão. E isso é muito importante para nós, essa questão do relacionamento, e que fomos criados para isso. A gente sempre fala isso para vocês quando vem aqui, da importância desse nosso contato, de estarmos sempre inseridos dentro desse contexto. Nós vamos buscar, dentro do Portal do Espírito, esse tema, Jesus, do nosso companheiro Warwick Mota. Ele faz um trabalho muito interessante e a gente trouxe essa abordagem dele exatamente para a gente trabalhar hoje aqui. A importância do mestre é tanta que ele serviu de marco para a humanidade. Nós temos o antes dele e o depois, né? Vários, né, espíritos encarnados e também desencarnados têm o reconhecimento dessa importância da mensagem de Cristo. Para aqueles que conviveram com ele, e a grande maioria das doutrinas que são cristãs, fica até meio difícil a gente ter algum pensamento contrário, porque a linha de raciocínio é a mesma. Mas vamos pegar alguém também muito conhecido, com uma linha de raciocínio, de ideal religioso totalmente diferente do mestre, Gandhi. Certo? Não tem nada a ver com o cristianismo, hinduísmo, toda a instrução vinda do Oriente, né? Palavras de Gandhi: ainda que não houvesse na terra nenhum escrito religioso, nenhum ensinamento para o homem, bastaria o Sermão do Monte. Palavras de Gandhi. Bastaria o Sermão do Monte. O Sermão do Monte fala de quê? Das bem-aventuranças. Então o conceito de Jesus nunca foi o conceito religioso, porque ele veio trazer exatamente uma proposta de ação para o homem. Para quê? Despir aquele homem velho para que o homem novo viesse a resplandecer. Essa foi a proposta do mestre. E o que tem a ver isso com doutrina espírita? Tem uma coisa muito importante aí. Isso vai nos remeter ao quê? A RI. Já falamos sobre ela aqui. Reforma íntima, né? Saiu o homem velho para deixar de entrar o homem novo, é reforma. E reforma, como disse a nossa irmã, dá trabalho, né? Não é uma coisa simples de fazer. A gente precisa estar muito atento a isso, né? Hoje não tem ninguém assustado aqui não, né? Já estamos no dia 22, certo? Tranquilamente, estamos aí, vida que segue, né? Sem problema algum. E mais uma vez nos reportando a reforma íntima. Vocês sabem qual é a grande hecatombe que tem que existir? É a nossa hecatombe interior, não é a física.
Essa sim é que é a grande hecatombe. Essa que é a famosa reforma íntima, que o Cristo, desde a época dele e antes dele, outros avatares vieram trazer para a humanidade. E continuamos aí, né? Ainda renitentes, com as dificuldades, as mesmas dificuldades de sempre. Então, uma coisa complicada para o homem trabalhar isso. Trabalhar com a individualidade, né? Seja ela encarnada ou desencarnada, é complexo. Não é uma coisa simples, é muito complexo. E nós estamos na doutrina porque ela é a ferramenta para a gente ter esse entendimento, para conhecer o outro, né? Esteja ele nesse plano ou não. Porque o nosso trabalho também é o trabalho de intercâmbio espiritual, né? Uma pergunta foi feita a Kardec quanto à questão da postura do espírita. Como é que ele tem que ser? Kardec disse que o espírito tem que ser simples. Simples. Agora, não vamos confundir simplicidade com falta de recurso. Uma pessoa pode ser extremamente abastada e ser simples. Simplicidade é virtude, é conquista do espírito, né? Então nós temos que estar muito atentos a isso. Khalil Gibran fala uma coisa muito interessante. Diz ele: a simplicidade é o último degrau da sabedoria. Isso dá para a gente pensar, né? A simplicidade é o último degrau da sabedoria. Então, não raro, nós, em contato com a espiritualidade, em contato com os irmãos, né? Todos esses avatares, todas essas energias positivas que existem, né? Elas são capazes de movimentar o quê? Reformas, ambientes, interferência. Quando a gente fala nisso, a gente fala de pensamento. Pensamento, exercício de fé, como a gente viu na mensagem. Então você trabalha pensamento. E pensamento é força, como diz os Espíritos. Nós somos isso, o pensamento. E o homem é movido à emoção. Todos nós somos movidos a emoções. E as emoções precisam ser estudadas e trabalhadas, para que elas sejam emoções positivas. Algum de vocês aqui já teve contato com o trabalho feito pelo Masaru, se não me engano, Nakamoto? É um cientista que ele trabalha com pesquisa dos cristais em água. Isso tem no YouTube, né? Eu estou montando um trabalho em cima desse estudo dele, que fala exatamente sobre o pensamento. Conhece, irmão? Olha lá. Então, o pensamento, as atividades que nós fazemos, por exemplo, você coloca música no ambiente, os cristais de água se formam, que é uma maravilha. Ó, mais gente conhece aqui, ó, né? Pensamento negativo, o cristal não se forma e às vezes se torna escuro, opaco, né? Palavras do bem, os cristais se multiplicam. Uma maravilha, são verdadeiras estruturas, né? Principalmente as músicas clássicas. Então isso é um trabalho profundo. Ah, mas Roberto, o que isso tem a ver com doutrina do espírito? Tudo. Porque o pensamento é força. A mensagem da fé fala isso aqui. Nós precisamos exercitar a fé. Quando o mestre falou, se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês acham que o quê? Dentro da sabedoria dele, ele sabia o quê? Que o homem não tinha fé nem do tamanho de um grão de mostarda. Essa que é a realidade. Se tivesses, olha o tempo do verbo. Ele sabe que nós não temos. O nosso processo ainda é um processo dificultoso. Caminho num planeta de prova e expiação, dores, sofrimentos, isso tudo. É o que a gente cultiva pelo apego que a gente tem à materialidade. Nós não conseguimos nos desvincular disso. Então isso é um fator complicador e extremamente importante para a nossa atenção nessa reforma íntima que tem que se processar, né?
Vamos então ao estudo do nosso irmão Warwick Mota. O título é Proposta do Cristo. Vocês podem procurar no portal do Espírito. Um parênteses. Outro bom estudo para vocês. YouTube, nossa querida irmã Terezinha de Oliveira, nossa confrade de São Paulo. 4 blocos de estudo sobre a questão do fim do mundo. Muito interessante o estudo dela. Terezinha de Oliveira, cabecinha branquinha, me faz lembrar muito a minha primeira professora primária, né? É assim, de uma simplicidade, de uma maneira tão gratificante de passar o estudo dela, vale a pena. Terezinha Oliveira, YouTube. Seria impossível mensurarmos a grandeza dos ensinamentos do Mestre Jesus, mas podemos afirmar que a sua proposta é nortear o comportamento individual de cada um de nós, proporcionando-nos ensinamentos que provocam profundas reflexões e ensejam orientações que despertam para o desenvolvimento espiritual. Então, o trabalho de Jesus é exatamente dentro desse despertamento. Quando a gente citou Gandhi aqui para vocês, a gente citou um irmão que não tinha essa cultura cristã, né? E o que ele diz? Bastaria o sermão do monte. Olha a valorização disso, olha a mudança, olha o trabalho espiritual, né? Quando nós nos aproximamos, às vezes, de entidades materializadas, que são espíritos que já têm uma certa evolução espiritual, dependendo da irradiação que manta esse espírito, o ambiente fica impregnado. Muitos irmãos choram copiosamente. Tamanho é a sensibilidade, a irradiação penetrante em nós. E Jesus era assim, o magnetismo dele, né? Então esse magnetismo foi fundamental exatamente para esse trabalho. E a proposta desse nosso irmão Mota vai falar exatamente disso, porque nós vamos trabalhar aqui o quê? Uma ação prática de uma história de um espírito encarnado na época, que conviveu na época de Jesus, e trouxemos ele exatamente como um referencial para nós dessa reforma. Para lograr objetivos, a mensagem do Evangelho fundamenta-se em 2 grandes aspectos. Então, cita aí de 2 grandes aspectos dentro dessa mensagem do Evangelho. Vamos a eles. A autoridade moral e a autoridade espiritual. Não era isso que Jesus tinha? A autoridade moral e espiritual. Até os adversários dele o respeitavam profundamente. Por quê? O magnetismo espiritual. Certo? Não adianta resistência com o bem. O bem penetra as fibras íntimas do espírito e norteia os espíritos para a mesma irradiação, né? Muitas passagens de Jesus foram tidas como milagre. Milagre não existe. Não se pode derrogar a lei natural. Tudo que ele fez tem um fundamento científico, tirando, obviamente, todos os aspectos alegóricos e interpretações pessoais de cada autor, porque Jesus não deixou nada escrito. Isso foi escrito por homens. Então a gente não pode tomar ao pé da letra tudo como verdade, né? Então precisa-se estudo para você ter uma boa interpretação. Então esse trabalho aí, ó, a primeira, que é a questão da autoridade moral, ela refere-se à exemplificação dos ensinamentos através dos atos. Jesus fez isso o tempo todo. O tempo todo. Ele tinha a característica, era um pedagogo por excelência. Ele tinha a característica de instigar o homem à busca. Aquela historinha de que ele não dava o peixe pronto, ele dava a varinha com o anzol para se pescar. Ou seja, tirar o homem velho, né, daquelas mazelas e fazer aquelas mentes trabalharem, para que buscassem o entendimento da nova mensagem, que era a boa nova, né? Era a boa nova. Aquele povo era um povo rude, um povo difícil, como até hoje continua com as mesmas dificuldades, muito belicoso,
muito chegado às coisas exteriores, né? Quando o mestre deu para a gente, desde que nasceu, o exemplo de quê? Da simplicidade, as coisas simples, né? As lições do Mestre Jesus, as lições dos bons espíritos, meus irmãos, são tão simples como um pão com manteiga. Tamanha é a simplicidade. Não é gostoso a gente saborear um pão quentinho com manteiga? Então, esse mesmo gosto que a gente tem pelo pão quentinho com manteiga, a gente tem que ter pelos ensinamentos de Jesus, certo? O mesmo gosto de saborear esses ensinamentos e principalmente colocá-los em prática, que é a nossa maior dificuldade, né? A dificuldade, a gente começa a coçar a cabeça quando tem que colocar em prática. Por quê? É o teste, né? Nosso querido irmão de São Paulo também, um orador espírita, ele tem um pensamento interessantíssimo. Me fugiu o nome dele aqui agora, mas a gente vai lembrar, certo? É um advogado, um psicólogo espírita, e ele diz o seguinte: que o nosso Adão Nonato, procura no YouTube, os nossos obsessores, sabe o que eles são? Os nossos personagens training. Os nossos obsessores são os nossos personagens training. Isso é uma coisa muito significativa. São eles que estão testando a nossa aptidão, se nós realmente estamos envidando esforços para a nossa reforma íntima, né? Para esse trabalho. Então é muito importante isso, né? E obsessão não é doença contagiosa. Na casa espírita ela tem que ser tratada com todo carinho. O irmão tem que ser tratado com todo carinho, com toda a extensão, né? Para que ele possa vir a superar as dificuldades que um processo obsessivo possa lhe trazer. E existem irmãos que chegam às vezes às nossas casas espíritas com processos gravíssimos obsessivos, né? Então, aí a nossa dose de amor, de carinho, o aconchego, o ombro amigo, né? Vamos escutar muito choro, vamos chorar junto também, né? Mas vamos fazer a nossa tarefa, aquilo que nos compete. É um irmão precisando de ajuda, né? Então, isso aí é importante. Nossos obsessores são os nossos personagens training. E a outra questão, a segunda, interagente com a primeira, além de denotar grandeza moral do Cristo, né, que transcende aos atos, palavras, faculta a modificação do ser pelo envolvimento fluídico que provoca a sua superioridade moral. A exemplo disso nos narra Lucas. Aí é que a gente vai entrar na questão que à época foi um preconceito tremendo, né? Como até os tempos de hoje, vocês vão ver o personagem. Qual é o personagem que o nosso irmão nota atrás? Zaqueu. Esse é o personagem, o cobrador de impostos. Aquela época como hoje, ninguém queria estar perto de um cobrador de impostos, certo? Porque as características são as mesmas do tempo atual, nós não mudamos muito, certo? As mesmas coisas que nós vemos aí nas notícias dos jornais existia lá na época do mestre. Tanto é que ele foi para o Madeiro, certo? São as mesmas coisas. Havia lá um homem chamado Zaqueu. Era rico e chefe dos publicanos. Ele procurava ver quem era Jesus. Ele queria ver Jesus. Para um espírito querer ver Jesus, já dá um referencial para a gente de quê? Ele está querendo ver Jesus. Ele está querendo ter esse contato com o mestre, né? Então já dá um referencial de que alguma coisa de conhecimento ele está buscando, né? Isso para um trabalhador de doutrina é referencial do trabalho. Mas não o conseguia, por quê? O número, a multidão era grande e Zaqueu era de baixa estatura. Ele não conseguia ver Jesus, a multidão impedia essa visão, né? O que ele faz? Ele adianta o passo, vai à frente e sobe em uma árvore para poder aguardar a passagem de Jesus, que Jesus ia passar por ali. Ele vinha com o séquito dele e ia passar por ali.
Então esse foi o propósito de Zaqueu. Primeiro, ele queria ver Jesus. E segundo, se ele queria ver, alguma importância existia dentro dele para essa visão. Então, seguindo, ele desceu, Jesus desceu, recebeu o Zaqueu com alegria, e o povo, como os tempos de hoje, por preconceito, já começavam a falar de quê? Vai se reunir na casa de um publicano, porque ele diz o quê? À vista do acontecido, todos murmuravam dizendo: foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu, de pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, restituo-lhe o quádruplo. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nessa casa, porque ele também é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Então, naquela época, esses preconceitos já eram grandes, com as pessoas. Jesus sempre teve um acesso, aberto com todos, com as prostitutas. Não precisa muito, os seguidores dele eram de beira de cais. Vamos nos reportar os tempos de hoje, o que é uma beira de cais? Não é muito diferente daquela época, gente. O que se vê hoje em beira de cais? Então você vê ali onde ele trabalhava. Mas por que isso? Tinha um objetivo. Pessoas que têm esclarecimento precisavam da palavra dele. Ele tinha que vir aos que não tinham esclarecimento, porque os outros viriam pela sua própria vontade. Esses tinham que enfrentar barreiras tremendas, exteriores e principalmente as interiores, espiritualmente falando. Mas essa irradiação espiritual, essa postura moral que impregna tudo no sentido do bem, faziam as pessoas desabarem. Como a gente diz, entregavam-se os pontos, abriam as portas para o sentimento positivo, o sentimento do bem. Essa era a característica de Jesus. A importância da conduta moral dele era tanta que até os adversários não encaravam o olhar do mestre, olhavam sempre para baixo, por causa dessa característica, o magnetismo que ele tinha. Por quê? Um espírito de escola, que ele via o que nós somos na essência. Não poderia ter máscaras para um espírito desse. Um espírito, quando chega nessa condição, não adianta que nós não vamos conseguir dissimular na frente dele. Ele sabe exatamente o que nós somos, onde nós temos fatores positivos e quais são os nossos deficiências, os nossos fatores negativos que precisam de melhorar. Assim são os espíritos de moral elevada. Então isso é muito importante. E todos os espíritos que militam nesse caminho do bem, é assim que acontece. Chico Xavier, que é um referencial para nós, tem um desempenho de mediunidade, com disciplina, desde que Emmanuel passou a educação para ele, disciplina, levando as coisas com amor. Chico tomava café com as prostitutas dentro do prostíbulo. Vocês podem ver aí na literatura. Nunca se reportou a chegar próximo do irmão com a doença que fosse. Para quê? Para passar orientação. Assim são os espíritos que militam no bem. Eles têm essa capacidade de irradiação. Eu tinha um irmão que frequentava a minha casa espírita, que ele disse que ele faria tudo para ser vizinho do Chico.
quando estava encarnado, né? Por quê? Porque todo mundo quer ficar perto daquele que transmite coisa boa, que transmite energia boa, né? E como Chico, milhares de espíritos estão nessa tarefa, independente de credo religioso, de ideais. O importante é o amor, é a caridade, é exatamente essa hecatombe que a gente falou interior, de sair o homem velho e adentrar o homem novo. Seguindo. Então, esse diálogo que houve, né, com essa proposta que foi dada, a ida de Jesus à casa de Zaqueu, o diálogo aparentemente simplista, ele revela grandes ensinamentos, por muitos ainda despercebidos, mas que destacam o ensinamento moral e o ensinamento espiritual. O fato de Zaqueu procurar uma melhor forma de ver Jesus revela predisposição à mudança dos atos. Está aí, ó. Aquela vontade dele de ver o mestre já estava começando a movimentar dele. Olha o homem velho saindo aí, ó. A predisposição dele mudar os atos dele. Olha o trabalho, olha a energia, olha o magnetismo funcionando, né? Olha a força do pensamento, as energias se agregando, a de Zaqueu no bem com a energia de Jesus. Pois a simples presença do Rabi Galileu provocava profundas reflexões. Outro ponto indiscutível é que a mudança de Zaqueu já fazia parte dos objetivos do mestre, tanto que, ao entrar em Jericó, percebe-o facilmente em cima de uma árvore, ansioso por um olhar, ao que Jesus corresponde, demonstrando profundos conhecimentos de psicologia transpessoal. Levando o olhar, e a ele se dirige dizendo: Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa. Olha a sintonia aí, ó. Olha o trabalho, olha a reforma agindo. Isso é que é o trabalho que nós temos que fazer sempre. O vocábulo casa, nesse caso, adquire outra conotação, visto que vem antecedido de uma afirmativa verbal. Pois hoje devo ficar em tua casa. Na frase, o verbo devo é aplicado no sentido de certeza e não de hipótese. É uma assertiva, não é uma hipótese, né? Hoje devo ficar em sua casa. Entendemos com isso que o mestre se refere à casa mental de Zaqueu. Olha aí a conotação, a interpretação que a gente tem que ter. Pois a hospedagem que desejava Jesus não era apenas o lar físico, mas principalmente no seu coração, a fim de que este se modificasse. Convém ressaltar a imensa facilidade com que Jesus manipula fluidos, pois subentende-se que ele altera a psicosfera pessoal de Zaqueu, permitindo que este compreenda a mensagem de natureza espiritual na sua perfeita essência. Ele a entende, como se Jesus propusesse: desce depressa, pois hoje devo ficar em teu coração para sempre. Isso são todas as movimentações que nós temos dentro de um ambiente como esse, que é uma célula espiritual, né? Nós temos uma multidão de espíritos aqui desencarnados, trabalhadores, no bem. Agora, o que ocorre? Nós precisamos estar no orar e vigiar. Nós precisamos exercitar a nossa ponte de ligação na nossa psicosfera transpessoal, como é dito aqui, para que a gente esteja em ligação com a espiritualidade. Porque senão, a fé não bate em nós. Com falta de fé, a gente não acredita que vai reformar. Muitos dizem o quê? Eu sou assim, nasci assim e vou morrer assim do jeito que eu sou. A gente escuta um monte de pessoas falar isso. Ledo engano. Porque com um pensamento desse, você já está opondo resistência à lei natural. E ela vai reagir em igual intensidade
no sentido contrário, te trazendo um choque de retorno. Por resistência à lei natural é sinônimo de sofrimento, de ranger de dente. Agora, a escolha é nossa, a opção é nossa. Já nos dizem os Espíritos que a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Nós não vamos plantar melancia e colher chuchu. Certo? A gente vai colher o que planta. Não tem outra alternativa. Isso é científico. Não é nem questão religiosa que a gente está falando. É ciência pura. Nós estamos falando aqui da terceira lei de Newton. Ação e reação. Então, é preciso atenção para isso, gente. Roberto, quais são as ferramentas que nós temos? Várias. A oração, importantíssima, exatamente para trabalhar esse pensamento, né? O mundo de hoje, meus irmãos, é um mundo onde a dor aplaca a grande maioria dos espíritos encarnados. As casas espíritas precisam se preparar, porque vai haver uma debandada de chegada de sofredores dentro das instituições espíritas. Nós precisamos nos preparar para isso. Os espíritos estão aí batendo na tecla, informando a todos nós, a todas as casas espíritas. Nós estamos adentrando num novo ciclo. Então, o ranger de dentes vai ser grande. E nós precisamos nos preparar e nos qualificar para essa assistência que tem que ser feita. E está aí a espiritualidade, o Mestre Jesus, os bons espíritos, os patronos das nossas casas espíritas, as falanges do Espírito do Bem, para realizar a tarefa. Mas a nossa parte nós temos que fazer. Essa nós temos que fazer. A deles eles fazem, tranquilamente. Nós é que precisamos fazer a nossa. E quase sempre a gente deixa a pendência naquilo que é de nossa responsabilidade. É por isso que as coisas não acontecem. Né? As coisas não acontecem por isso. Nós estamos sempre deixando para depois. E muitas das vezes eles se entristecem do outro lado, porque eles estão esperando a nossa iniciativa para eles poderem dar o suporte. Mas a gente adora uma preguicinha. Isso é que é o problema, né? A gente não consegue. Nós somos os principais obstáculos da nossa própria reforma íntima. Como diz o nosso Evangelho, somos artífices do nosso próprio sofrimento. Nós mesmos. É como se a gente tivesse prazer em sofrer. Porque não buscamos movimentar as nossas potencialidades, que elas estão dentro de cada um de nós. Mas nós não estudamos, nós não nos aplicamos, nós não disciplinamos para poder movimentar esses recursos. Então, as coisas ficam pendentes. E difícil da gente impulsionar para frente, né? Seguindo. O envolvimento fluídico na questão é tão patente entre Zaqueu e Jesus e a ambientação formada, que bastaram alguns momentos em contato com o Mestre para que se processasse profundas modificações morais em Zaqueu, não apenas pelo compromisso público de restituir quadruplamente, segundo a lei de Moisés, aqueles a quem prejudicou, mas por despertar nele o sentimento de caridade e desprendimento, levando a doar aos pobres metade dos bens que lhe pertenciam. Então, olha a modificação. No planeta de pó de expiações, nós ficamos agarrados à matéria. Agarrado à matéria, a gente tem apego às pessoas, aos objetos, às economias. Olha a modificação aí. Ele começou a abrir mão das economias, a doar para quem necessitava. Isso é mudança. E isso é trabalho de reforma. Não é? Porque nós, como sempre falo para vocês, a gente fica atrelado àquela questão do pecado, né? Isso é um ranço que a gente traz lá de trás, de outras existências. É uma complicação isso. Pecado não existe.
precisamos substituir essa palavra por outra. Existe a nossa necessidade de esclarecimento. Se infringimos a lei, precisamos reparar os nossos erros, as nossas faltas. Isso é que é preciso. Isso é o fator primordial. A autoridade espiritual de Jesus se faz presente ao afirmar: a salvação entrou nessa casa. Ou seja, o esclarecimento entrou nesta casa. Abriu a mente de Zaqueu. Certo? Ele se ligou nas informações que foram passadas, nos exemplos de moral de Jesus, naquela irradiação magnética. Porque ele também é filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Não obstante demonstrar claramente que conhecia as mazelas que marcavam o caminho espiritual de Zaqueu, condição moral dos espíritos, nós não conseguimos usar máscaras. Eles vão exatamente na essência nossa, como o nosso espírito é, né? Então, Jesus conhecia as marcas desse caminho espiritual de Zaqueu, percebia nos seus pensamentos a vontade de mudar. Se não fosse verdade, estaria Jesus interferindo no livre-arbítrio daquele, modificando-o intimamente contra a sua vontade. Deu para perceber? As responsabilidades das nossas opções e escolhas são nossas. Por quê? É o exercício do nosso livre-arbítrio. Mas, Roberto, os espíritos não podem nos auxiliar? Eles nos auxiliam, mas eles não interferem na nossa decisão. A decisão é nossa. Quantas vezes, eu já fui testemunho disso várias vezes, o espírito pede, dá uma orientação para você não fazer determinada coisa, você vai e faz. E normalmente quando acontece isso, vai dar com os burros na água. Certo? Como a gente diz no popular. Quer ver um jeito da gente ficar de biquinho com os espíritos? É eles tocarem numa falha nossa. A gente já fica logo de bico com ele. Ou então com o médium. O médium não está sendo fidedigno na informação. O médium está passando a informação fidedigna. Nós é que não estamos admitindo, né? O orgulho não deixa a gente admitir. Então, uma das coisas que nós temos que trabalhar é aquele tripézinho que eu falo sempre para vocês, né? Orgulho, vaidade e egoísmo. Isso aí a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque é uma característica nossa, do espírito, né? Em evolução no planeta de pós-filiação. São as nossas características. Nós precisamos entender que existem coisas seríssimas para nós trabalharmos interiormente dentro de nós, para que a gente seja um homem de bem. Senão, vamos continuar chorando pela nossa própria vontade. Deus não tem nada a ver com isso. A espiritualidade amiga e fraterna não tem nada a ver com isso. Somos nós próprios que fazemos isso e movimentamos os recursos para isso. Seguindo. Agora vamos ver aqui, ó, como é que estava Zaqueu em relação a essa ligação de pensamento com Jesus. A gente viu desde o início que ele estava se esforçando, subir na árvore, né, esperar lá na frente, quer dizer, uma série de coisas aí, ó. Né, doar metade dos bens, restituir o quádruplo de quem ele prejudicou. Olha as coisas acontecendo aí, ó. A receptividade de Zaqueu às sugestões fluídicas do mestre modifica instantaneamente seu comportamento para com Deus, para com o próximo e para consigo mesmo, salvando aquela encarnação e, por conseguinte, reformando-se pela conversão através de atos e não de promessas. Olha a ação aí, que a gente falou lá no início. A doutrina espírita, ela é dinâmica, ela é ação constante. Por quê? Porque ela está fundamentada dentro do cristianismo, dentro da mensagem cristã. Então, ela nos impulsiona sempre para o bem. Sempre.
Agora, nós precisamos abrir a nossa casa mental, como Zaqueu abriu, para que realmente os Espíritos possam nos auxiliar. Porque senão a gente vai fechar essa porta e eles não vão ter acesso. E quem estuda a doutrina sabe disso, né? Quem faz curso de Livro dos Médiuns sabe o quê? Que a nossa clientela espiritual, aqueles que vão se acercar de nós, são frutos dos nossos pensamentos dominantes. Se nós pensarmos bem, nós vamos atrair quem? Os bons espíritos, os espíritos amigos. Se nós ficarmos vibrando na negatividade normal, nós vamos atrair exatamente espíritos dessa natureza. Isso é estudo simples do Livro dos Médiuns, de doutrina. Aqueles da casa que estudam doutrina, que trabalham em mediunidade, capítulo 20, principalmente as instruções do nosso irmão Erasto, significativas para o médium. Então é importante esse trabalho de esclarecimento, para que a gente conheça como essa interferência dos espíritos em nós, a influência do meio sobre nós. O meio influencia muito, mas ele não forma caráter. Ele não forma caráter. Conheço vários irmãos que eram vizinhos do tráfico no lago, na residência do lago. Hoje são advogados, médicos, enfermeiros, trabalhadores de outras áreas. Por quê? Souberam opor resistência. Não se deixaram levar pelo meio que estava à sua volta. E fizeram isso com respeito, porque eram respeitados. O que é isso? Influência moral. Né? A moral superior àqueles que estavam à volta. Então ela se impõe. E com isso, eu não vou ser levado de voltão. Né? Então, essas questões são significativas para nós, porque às vezes a gente confunde isso. Né? Confundimos muito, é muito natural o ser humano confundir isso. É difícil? É muito difícil. Pelo mundo que nós estamos vivendo hoje, é complicadíssimo. Muito difícil, principalmente você tirar jovens que nós estamos vivenciando aí constantemente. Ontem mesmo passei pela Avenida Brasil, está aquele bando de zumbi andando por causa do crack. Isso é uma situação complicadíssima, porque envolve o físico e envolve o espiritual. Então é muito complexo isso. Muito complexo para os governos estarem trabalhando em cima disso. O melhor é você prevenir. Como os espíritos dão a instrução para a gente prevenir isso? Reencarnou, evangelização desde cedo. Você trabalha na base. Se você trabalha na evangelização na base, você vai ter homens de bem no futuro, bons dirigentes de nação. Esse é o trabalho que tem que ser feito. A gente não tem que esperar as coisas acontecerem, nós temos que fazer com ação antes. E quando a gente fala em evangelização, é em qualquer doutrina, em qualquer religião. Todas elas têm esse trabalho. E a importância desses irmãos nossos, de outras doutrinas e outras religiões, assim como nós, que procuramos trabalhar para trazer esse amparo ao espírito reencarnante, que é isso que ele precisa, para que ele tenha esclarecimento e que ele venha ser no futuro um homem de bem. Esse que é o grande trabalho nosso. Meus irmãos, gostaria de deixar a todos vocês a nossa mensagem de um Feliz Natal, um 2013 com bastante sabedoria, simplicidade nos corações de cada um de vocês, e entender que a vida está aí. A responsabilidade que ela seja uma vida
harmônica é nossa. Então vamos fazer por onde ter um mundo melhor à nossa volta. Que Deus nos abençoe e nos guarde.